para vocês, seguidores do canal Pão do Advento. Estamos aqui para continuar o estudo da lição da Escola Sabatina desse trimestre. Nós estamos finalizando, chegamos ao final da nossa série de estudos sobre o grande conflito, né, que foi baseado não só na nossa crença fundamental, mas também no livro O Grande Conflito. Né? A gente seguiu a ordem, né, a lição seguiu a ordem de estudos, os tópicos, né, baseado no livro O Grande Conflito, que foi o livro distribuído durante o ano aí, não o ano passado e esse ano também, o livro do Impacto e Esperança. Né? O propósito da igreja é entregar esse livro no mundo todo. Então a gente conseguiu parte desse sonho no ano passado e nesse ano também. E a lição, ela chegou à sua conclusão. Nós estamos na 13ª lição, né, a final já. E o título da lição de adultos é O Triunfo do Amor de Deus e o de jovens, O Raiar da Eternidade. Então, ela termina no mesmo assunto. Né? Embora as duas lições tenham desenvolvido o tema de formas diferentes, né? Todas as semanas os temas não foram os mesmos. Então, por exemplo, enquanto uma estava falando sobre a Idade Média, a outra estava falando sobre outro tópico, outro ponto do tema do grande conflito, mas elas finalizam, né, tanto a lição passada quanto essa, finalizam no mesmo ponto. Então, na lição passada nós falamos sobre os eventos que marcam a volta de Jesus, e na lição de hoje nós vamos falar sobre os eventos que acontecem ali no mesmo período da volta de Jesus e na conclusão do grande conflito e estabelecimento da nova terra. Né? Em hebraico, os judeus têm uma expressão que é Olam Rabá, ou Olam Abá, né? Assim, aglutinando toda a palavra, né? Todas as duas palavras, Olam Abá, que significa a terra renovada ou a nova terra, né? Aquela nova terra que é falada lá no livro de Isaías e que é mencionada também no livro de Apocalipse, que é descrita no livro de Apocalipse. Então, o Apocalipse é o livro que descreve a nova terra. Nós temos muitas passagens em profetas do Antigo Testamento dando pinceladas sobre a nova terra, então para a gente ter uma visão completa, a gente tem que juntar todos esses textos aí para poder entender bem. Apesar de que as visões nos textos não apocalípticos, né, na profecia clássica, ela trata tanto do Israel contemporâneo ali do profeta, né, com promessas que se cumpririam ainda ou nos dias do profeta, ou pouco tempo depois, ou no retorno ao cativeiro, né, promessas para o retorno do cativeiro, mas que ela tem uma aplicação para o futuro, né, quando o mundo todo se livrará do cativeiro, o verdadeiro cativeiro, o cativeiro da morte e do pecado. Né? Então, o texto de apresentação da lição, que se encontra na lição de adultos, é o que se encontra lá em Apocalipse 21, 3, 4, que diz assim: Então ouvi uma voz forte vinda do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, essa passagem aqui, por exemplo, ela é extraída de Isaías, né? Isaías fala desse momento onde todas as lágrimas serão enxugadas, e ao mesmo tempo ela alude àquela bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, a bem-aventurança, embora esteja falando ali do tempo presente, né, de Jesus, ou que se aplica também aos nossos dias atuais, onde o Criador ele enxuga, ele consola os seus filhos em meio às lutas e dificuldades, mas nós temos a conclusão final dessa promessa. Essa promessa tem um clímax, e o clímax é quando for restaurado toda a ordem das coisas. Né? Então, os tópicos... lembrando aqui, né? Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Né? Existe uma expressão lá no primeiro capítulo de João, diz assim que Jesus habitou entre nós. Né? A palavra habitou ali, ela seria melhor traduzida por tabernaculou, uma palavra que não existe, porque a palavra grega que foi usada, ela é uma forma vertida, né, do hebraico tabernáculo.
Então, é um verbo que não existe. Então, seria como se Jesus tabernaculou, se tornou o tabernáculo entre nós. E o Apocalipse, ele vai, que também é de João, ele vai trazer essa expressão aqui, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. O tabernáculo aqui é o próprio Jesus. Embora a cidade santa, que é um quadrado perfeito, ela corresponda ao lugar santíssimo do santuário celestial, como se o santuário também descesse, o santuário literal descesse sobre o Monte das Oliveiras, mas, ao mesmo tempo, ela no seu sentido mais amplo, ele fala da presença do próprio Jesus como tabernáculo. E o fato de Jesus estar entre nós como tabernáculo significa o mesmo de Deus estar entre nós, porque assim, ó, Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. Lembre-se que o nome de Jesus, lá em Mateus, na promessa lá também de Isaías, é Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. Não só porque Jesus é aquele que estabelece um vínculo que foi perdido entre os homens e Deus, mas ele é o próprio Deus encarnado. Né? Então ele vem habitar no meio dos homens. Então os tópicos que a gente vai falar aqui rapidamente, a gente não vai fazer um vídeo prolongado, não dá para a gente falar sobre todos os pontos de forma mais detalhada. Os tópicos que eu separei aqui da lição foram 6, né? O fim do tempo da graça, as pragas e o período de angústia, no mesmo tópico. Volta de Jesus, milênio, juízo executivo e nova terra. Então, fim do tempo da graça. Embora nós tenhamos, assim, todos os seres humanos têm um tempo de graça concedido por Deus para cada um, e é um tempo só, ou seja, nós temos apenas uma vida, como diz lá em Hebreus, depois disso, a morte e o juízo. Então, o ser humano ele não vai ter duas oportunidades para poder colocar em ordem a sua vida, como acreditam aqueles que defendem a reencarnação. Então, nós temos apenas uma oportunidade. Depois disso, a morte, ressurreição e juízo. Então, o ressurreto, né, ele já ressuscita já com o seu galardão. Então, haverão dois tipos, existem duas ressurreições mencionadas na Bíblia. A gente vai falar dela daqui a pouco. Então, o tempo de graça é o tempo em que a pessoa pode usufruir da oportunidade de se salvar ou não. Ele tem essa oportunidade, ele tem essa chance. Né? Jesus está trabalhando por ele no santuário celestial e ele próprio tem o tempo de desenvolvimento do caráter dele. Quando ele morre, esse tempo de graça acaba. Então, nesse período de vida que ele tem, é que ele tem que colocar a vida em ordem, ele tem que fazer a sua escolha. Mas haverá um momento na história da redenção em que o tempo da graça vai acabar para todos, né? Estando a pessoa viva mesmo. É o tempo em que Jesus termina o seu trabalho como intercessor no céu. E esse trabalho, é lógico, ele não termina assim por exemplo, Deus, eu vou trabalhar até tal tempo e quando chegar, se você não estiver preparado até ali, já era. Não é assim que funciona, não. Deus, ele é justo e ele vai acompanhar aqui a trajetória do ser humano na Terra e chegará um momento onde todos serão levados a tomar uma decisão. Então, isso é o que vai definir o fim do trabalho expiatório lá no Santuário Celestial. Que momento é esse onde todas as pessoas serão levadas a tomar a sua decisão? Nós comentamos na lição passada. A igreja, movida pelo Espírito Santo, na chuva serôdia, né, que é o último derramamento do Espírito Santo sobre os homens, levará a mensagem ao mundo todo, e o mundo todo vai ter que escolher entre servir a Deus ou servir a besta. Então, esse é o momento final. É o que nós contamos lá em Apocalipse 13. O mundo será levado a tomar uma escolha, o mundo todo. Lembra-se que lá em Mateus, capítulo 24, diz assim, o Evangelho será pregado em todo o mundo, testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, quando o Evangelho é pregado e as pessoas tomam sua decisão, não há mais o que se decidir. Né? Aqueles que decidiram ao lado de Deus continuarão do lado de Deus. Né? É o que a gente encontra lá em Apocalipse 22, verso 11 e 12. Aqueles que estiveram do lado de Deus continuam do lado de Deus, os que não estiveram continuarão na prática da maldade do lado da pessoa que escolheram. Nesse momento, Jesus termina o seu trabalho e sai do santuário celestial e vem para a terra. Então, esse é o momento da volta de Jesus. Quando isso acontece, nós não sabemos. Mas
os eventos, né, no mundo político, religioso, mundo físico, né, geográfico, né, espacial, eles apontam, eles possuem sinais que apontam para a brevidade desse tempo. Nós estamos já nos momentos finais da história, onde isso vai acontecer. O que é necessário, então, acontecer para que esse tão esperado momento chegue? A proclamação, a perseguição por parte da besta, né? E aí o mundo levado a tomar decisão e pronto. Quando ele termina o trabalho lá, aí vem a próxima etapa aqui, o próximo tópico, que são as pragas e o período de angústia. Ele sai do santuário e os anjos com as taças derramam suas pragas. Então, o mundo passará por um momento de angústia, não só os justos, mas também os ímpios, porque eles vão sofrer por causa das pragas e os justos estarão sofrendo com a angústia, que a Bíblia chama de angústia de Jacó. É aquela incerteza de que os nomes deles tenham sido passados de forma positiva no santuário celestial e que eles tenham sido aprovados. Então, a gente não sabe direito como isso vai acontecer, mas será um momento de grande aflição, tanto para um como para outro. Porém, o mundo estará sofrendo por causa das pragas, a angústia das pragas, perseguirão os outros angustiados. Isso duplicará a angústia deles. Eles vão ser perseguidos, mas nesse momento não existe mais mártires, não existe mais necessidade de morrer pelo Evangelho, então eles vão ser protegidos até o fim. No final do período das pragas, as pragas que são mencionadas lá em Apocalipse 16, então leiam lá, cada praga, existem pragas ali que são descritas de forma simbólica, outras de formas literais, isso daria um outro estudo também, mas essas pragas visam trazer o juízo sobre a terra, sobre os homens, aqueles que adoraram a besta e sua imagem. Quando vai chegando ali pela última praga, então Jesus volta. Jesus vem e ressuscita os justos. Os ímpios, ao verem Jesus voltar no céu, morrem. Então você tem uma classe de pessoas vivas, ou seja, os justos vivos com os justos ressuscitados. Formam um grupo. E os ímpios, eles, ao verem Jesus vindo dos céus agora em sua glória, não podem suportar a glória e morrem. Todos morrem. Então, aqueles que não morreram pelas pragas, morrem pela visão do Filho de Deus. Quando isso acontece, começa, então, o milênio, que é mencionado lá em Apocalipse 20. Então, a gente falou do tópico da volta, e agora o tópico do milênio, em Apocalipse 20. O milênio começa, ele é marcado justamente com a ressurreição. Então, a ressurreição dos justos, os justos são levados para o céu, os ímpios morrem. E o inimigo fica preso aqui numa cadeia de circunstâncias durante 1000 anos, 1000 anos literais. Então, o que acontece aqui e lá em cima, né, no santuário celestial? Aqui na Terra fica Satanás preso nessa cadeia, porque ele não pode sair do planeta, ele não pode visitar outros mundos, ele está proibido disso, ele fica encerrado aqui, e o texto é bem claro, dizer assim, durante os milênios ele não conseguiu mais enganar as nações. Por quê? Porque não tinha mais nação. Né? A questão é uma cadeia lógica, ele não tem mais ninguém para ele poder enganar, então ele está sozinho aqui com seus anjos e aguardando o fim do milênio. Ele tem 1000 anos aí para pensar. Enquanto isso, no céu, os justos reinam com Jesus durante 1000 anos e exercem o juízo, né, de comprovação. No juízo de comprovação, eles vão analisar os casos, vão se certificar, né, vão ter a certeza de que tudo que foi decidido no céu foi justo. Quando termina o milênio, Jesus volta. Então, nós temos o fim do milênio, quando é aplicado o juízo do trono branco, ou juízo executivo. Né? De onde vem essa expressão trono branco? Vem de Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 13. Nós temos ali a descrição dessa cena do juízo. O que acontece? Quando Jesus vem exercer o seu juízo, os ímpios agora ressuscitam. Eles ressuscitam, a cidade santa desce, a cidade santa está na terra, né? O Apocalipse 20 vai declarar isso, está aqui na terra. Os ímpios cercam o santuário de Deus, e então eles são julgados. Né? E nesse juízo eles são condenados. Né? O texto de Apocalipse 20 vem dizendo assim, que eles tentam invadir a cidade santa, mas aí vem fogo do céu e destrói a todos. Né? Isso aí como resultado do juízo que é praticado ali. Após o juízo, então, é estabelecido, nós temos o capítulo 20 e 21, capítulo 21 e 22 de Apocalipse,
e vem descrevendo a nova terra. Descreve a descida da Nova Jerusalém, que na verdade, embora sendo descrita aqui no 21, ela é mencionada no 19 como estando já ali, ou seja, o evento da descida acontece no final do milênio. E que está ali intercalado com a ressurreição também dos ímpios. E após o juízo, a cidade santa aqui permanece e a terra é renovada. Então é feito nova todas as coisas. Então, embora o texto não vá descrever como isso é feito, mas o fato de dizer assim que é renovar todas as coisas, ele remete à criação. Então é uma recriação da terra, é uma nova criação agora. Então depois desse período todo de pecado, de degradação, é estabelecido o primeiro domínio. Então o primeiro domínio que é mencionado lá por Miqueias, ele retorna para o povo de Deus, né, para as mãos de Deus, e é estabelecida a nova terra. Tudo é recriado, tudo é feito novo. Então agora sem mais a mancha do pecado, sem mais a morte. Por isso que o texto fala assim, que toda lágrima se julgar, não há mais morte, não há mais dor, não há mais pranto. Nem morte de pessoas, nem morte de animais. Então nesse momento, o Éden que havia sido perdido, ele é restaurado e restabelecido. Esse é o Olam Rabá. Embora muitos judeus hoje tenham, grupos diferentes de judeus tenham um pensamento diferente a respeito do que seja o Olam Rabá, né, essa terra renovada, essa terra prometida, essa nova terra restaurada, nós entendemos assim, justamente por essa menção do livro de Apocalipse, que faz parte do Novo Testamento, como isso vai acontecer. Então, a restauração de todas as coisas acontece num mundo onde não existe mais o pecado, não existe mais a dor nem a morte. E as pessoas reinarão ali eternamente como reis e sacerdotes com Deus. Né? Ou seja, o próprio trono de Deus ele desce, porque ele está na Cidade Santa, e aqui a Terra se torna o centro do universo. O céu vem para cá. Então aqui se torna o próprio céu. Então esse é o momento do clímax do plano da redenção, da história da redenção. Nós temos então aqui o final do grande conflito, quando os ímpios serão destruídos pelo fogo. Vejam que esse fogo destrói, segundo Malaquias, tanto a raiz como os ramos. Ou seja, não é um fogo que queima eternamente, ele é um fogo que vai ter consequências eternas. Qual é a consequência eterna? A destruição eterna do mal, tanto daqueles que estiveram do lado do mal, como o mal em si, né? A natureza pecaminosa, isso não existe mais. E os que se salvaram, eles são transformados, já na ressurreição, lá no início do milênio, são transformados, tanto os justos vivos quanto os ressuscitados, e eles não têm mais a natureza pecaminosa. Nessa nova terra, nessa terra renovada, eles viverão uma nova natureza, uma natureza restaurada. Então tudo será restaurado, tanto a natureza do homem, serão como Adão no início, e inclusive Adão estará lá também, com Eva, né? Todos aqueles salvos, eles farão parte dessa grande família, né? Faremos parte da grande família. E Jesus habitará ali, no meio do povo. E tem um detalhe, né? Embora tudo seja restaurado, uma coisa vai permanecer. E isso aqui é o ponto que você tem que parar para meditar, para você ver como é belo, como às vezes não parece justo, mas é justo, porque essa é a justiça de Deus. Para entender a justiça de Deus, nós temos que entender exatamente o que é o plano da redenção, o que é o sacrifício expiatório de Cristo e o seu trabalho como intercessor. Tudo será restaurado. Nós teremos não só o nosso caráter restaurado, mas também o nosso físico. Seremos como os primeiros, Adão e Eva no início. Seremos elevados à estatura de homens e mulheres perfeitos, como Adão era no início e como Eva era no início. A natureza também vai ser restaurada nesse sentido. O sistema das coisas do mundo, né, também serão restaurados e melhorados até, chegarão num ponto diferente em questão de perfeição ao que foi o Éden no passado. Porque, veja bem, o Éden não tinha um santuário, né, o templo aqui junto. Agora tem, a cidade santa está aqui, né? Então nós temos o Éden e a cidade santa ao mesmo tempo, juntas. Mas embora tudo seja restaurado, uma coisa permanece, né? Jesus, ele sempre terá nas suas mãos, no seu corpo, os sinais do sacrifício. Isso permanece para sempre. E ele sempre estará encarnado, ou seja, Jesus ele nunca vai deixar de ser encarnado. Jesus se encarnou
para sempre, eternamente. Então a divindade está ali revestida da humanidade para sempre. Isso não é um problema, né? Mas o fato de ele ter os sinais para sempre deve nos levar à reflexão do que o pecado fez, né, no homem e o que ele levou, né, como ele chegou, como ele atingiu o divino, né, Jesus, o Salvador. Como ele o atingiu. Ele passou tudo isso para nos salvar, para nos reerguer dessa condição deplorável, para alcançarmos novas alturas. Ele se rebaixou para que nós fôssemos exaltados. Ele se humilhou para que nós fôssemos erguidos às alturas, para que nós pudéssemos habitar nas cortes celestiais em comunhão com o Pai novamente. Ele colocou sua vida em risco aqui na Terra para salvar a humanidade. Então, isso tudo deve nos levar à reflexão, e esse é o poder do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, o Apocalipse, o grande conflito, embora esteja falando de uma guerra, de um combate entre o bem e o mal, né, um combate que se iniciou lá no céu, o foco não deve ser o combate em si, mas o trabalho do Salvador em prol da humanidade pecadora, em prol da humanidade caída, sofredora e que foi atingida pelas consequências dessa guerra terrível. Ela nos atingiu, mas nós somos resgatados em Jesus. Que Deus abençoe você. Se prepare aí para os nossos próximos estudos, né? Os jovens vão estudar as parábolas, né, no próximo trimestre, e os adultos vão estudar o Evangelho de Marcos. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.